falando ainda do gráfico de setores, né, aqui tem o exemplo pra gente, vamos analisar como que eu sei por que esse lado tem 50%, por que esse tem 25%. Bom, quando a gente faz a soma dessas porcentagens, tem que dar 100%. A soma de tudo, porque o 100% representa o meu total, né? E o que é esse total? Esse total é a quantidade de pessoas que eu consegui entrevistar para que eu pudesse, então, fazer essas relações, para que eu pudesse chegar a esses números, tá bem? Então, aqui, ó, faz de conta que é uma circunferência perfeita. Pode ver que não tá muito perfeito, mas faz de conta que é. Está bem? Então, se eu dividir a minha circunferência na metade, assim, dessa forma, eu sei que esse lado vai ter 50% e que esse outro lado terá 50%. Está bem? Aqui terá 50, 50. Porque daí, somando, eu tenho o todo de 100%. Né? Se eu dividir apenas esse lado aqui, mais ainda esse 50 na metade, aqui eu sei que vai ter 25 e aqui 25. Então, eu sei que esse lado todo tem 50% e apenas essa parte tem 25. Está bem? Então, olhando aqui para essa outra parte que está em verde e amarelo, a gente vê que tem que somar 25. Esse daqui, essa parte amarela mais essa parte verde tem que somar 25. Por quê? Porque aqui eu tenho que a soma de 50 mais 25 dá 75. Então, para chegar no 100, essas duas partes, a soma tem que dar 25. Então, aqui eu sei que eles dividiram na metade, está bem? Então, é assim que a gente faz a análise desses gráficos. É sempre fazendo a soma de todos para que dê 100%. E aí, a divisão a gente vai fazendo dessa forma. Está bem? Pegando sempre como parâmetro a divisão assim do gráfico, ó. Divisão em 4 partes. Está bem? Bom, galera, vamos agora para os nossos exercícios, está bem? Bom, o nosso primeiro exercício será, primeiro, de acordo com a tabela, faça um gráfico que melhor represente as informações. Aqui eu abreviei, tá bem? E aqui está a tabela. Então, vamos ler a tabela. Aqui a tabela diz o desempenho dos alunos, né, de um aluno de uma escola qualquer, onde que 5 alunos teve um desempenho ruim, 10 alunos teve um desempenho bom e 5 alunos teve um desempenho excelente. Então, eu vou pedir para vocês anotarem esse exercício e a tabela, está bem? Vocês vão olhar para as informações e escolher um gráfico que melhor representa essas informações e vai fazer o gráfico, está bem? Então, pausa o vídeo aí, tenta fazer, que já eu mostro para vocês como que eu fiz esse gráfico sobre essas informações, está bem? Então, pessoal, uma forma de fazer esse exercício 1 é utilizando o gráfico de barras. Está bem? Aqui eu coloquei mais ou menos as informações, né? Então, vamos lá. No nosso eixo Y, nós vamos colocar o que representa os alunos, que são as quantidades de alunos. Também coloquei de 5 em 5, porque as informações que tem aqui pra gente, ó, 5, 10, 15, né? É sempre um múltiplo de 5. Então, eu coloquei aqui a quantidade de alunos em 5 em 5. Fazendo a soma, por que eu fui até 20? Porque fazendo a soma de 5 com 10 é 15, com mais 5, 20. Então, o total de alunos que foi entrevistado foi 20. Então, o máximo que o nosso gráfico vai é até 20. Está bem? Agora, vamos analisar outra informação. Bom, eu tenho a quantidade de alunos que teve um desempenho ruim de 5. A quantidade de alunos que teve um desempenho bom foi de 10 e de excelente foi 5. O que a gente pode fazer é deixar que o nosso gráfico fique em ordem crescente, ou seja, que tenha primeiro os valores menores e depois os valores maiores. Então, aqui eu vou fazer a troca. Eu coloquei R, B e E. Eu vou colocar primeiro R, o ruim, o E de excelente e o B aqui no final,
tá bem? Para que o nosso gráfico fique crescente, está bem? Bom, então vamos lá. Em R, apenas 5 alunos tiveram desempenho ruim. Então, vou colocar aqui, vou fazer uma barrinha aqui. Pinta essa barrinha. De uma cor. Excelente foi 5 também. Pinto de uma cor. E bom, foram 10 alunos. Então, eu vou até o 10, ó. E daí pinta de outra cor, para indicar que são diferentes. Está vendo? Então, ó, o ruim teve 5, o excelente também, e o bom teve 10. E assim fica sendo a representação, né, em forma de gráfico dessa tabela aqui. Bom, mas ainda referente a essa tabela, a gente pode fazer também um gráfico de setores. Está bem? Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos primeiro fazer a circunferência certinha, está bem? Nós vemos, né, que a soma disso tudo é 20, que é o total de alunos. E daí, para fazer o gráfico de setores, eu tenho que analisar quanto que 5 representa no todo, quanto 10 representa no todo. Está bem? Nós temos só esses dois valores, né? Bom, se o total é 20, eu sei que 10 é a metade de 20, certo? Então, eu vou dividir o meu gráfico na metade. Aqui eu sei que a metade é o que ele chama de bom. Então, o meu bom eu vou representar aqui como sendo 50%. Está bem? Vou deixar ele em azul, assim, ó. E vou dizer que o meu Bzinho é o bom. Bom, aí, se a metade é 10, a outra metade aqui também tem 10, né? E aí, eu sei que ruim teve o desempenho igual a 5, ou seja, metade do 10. Então, eu vou dividir essa outra parte aqui pela metade também. E daí, agora eu sei que o meu desempenho ruim foi metade. Então, aqui, ó, ruim. Ou seja, significa ser 25%, né? E o excelente, que é esse daqui, também foi de 25%. Está bem? Então, essa seria uma boa representação. E aí, vocês não podem esquecer depois de fazer a tabela, a legenda, né? No caso aqui, ó. Sendo esse de excelente, esse daqui de ruim e esse daqui de bom. Está bem? Está bem? Então, tanto o gráfico de barras quanto o gráfico de setores são bons para representar essa tabelinha que o exercício pediu. Está bem?